Então vamos lá, gente, explicando aqui para vocês o segredo do quadrado mágico. Vai ser a primeira das atividades do É Lógico, do Luiz Girão. E vocês estão vendo aí já a solução do problema, mas eu vou fazer a explicação dele, de como é que funciona o quadrado mágico. Por que que ele tem o mágico no nome? O ser humano sempre gostou de criar coisas em que a gente vê a beleza dele. E a beleza principal aqui reside no fato de que a soma nas linhas, nas três linhas, nas três colunas, nas duas diagonais, dê sempre o mesmo valor. Vocês viram no início. E a soma que aparecia ali era a soma 15. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês observarem melhor aqui. Então vamos lá. Se vocês. Na matemática a gente tem sequências numéricas e delas a mais famosa é a progressão aritmética, que é uma sequência de números em que a gente sempre tem uma que vai ser bastante abordada, inclusive no quiz, né? A gente vai ter uma sequência de números em que você tem que descobrir qual é o segredo por trás. E nesse caso aqui, o segredo é que o próximo é sempre o anterior mais um. Ó, 1 mais um, 2, 2 mais um, 3, sempre somando mais um para o próximo. É a contagem de 1 até 9, é a progressão aritmética mais famosa, que é aqui o primeiro termo é 1 e a gente sempre vai somando o número 1. O que acontece aí? A gente também tem na PA, né, na progressão aritmética, uma coisa muito interessante, que é o fato de que se eu pegar o primeiro termo e o último, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, a gente sempre vai ter o mesmo valor. Ou seja, se vocês olharem aqui, 9 mais um, 10, 2 mais 8, 10, 7 mais 3, 10, 4 mais 6, 10, são 4 somas 10 e o termo do meio, que é o 5. Se vocês observarem, esse termo do meio, será que faz sentido? Ele aparece em quantas somas? 4. A da coluna do meio, a da linha do meio e das duas diagonais. Então, será que se eu colocar o 5 aqui no meio, eu já facilita a minha vida? Sim, porque eu só preciso organizar as outras 4 somas 10 ali e a gente já descobre todo o resto. A matemática, muitas vezes, a beleza dela está no fato de que você precisa, muitas vezes, para resolver um jogo, descobrir onde é que você tem um maior termo ou menor termo para colocar. Esse princípio a gente vai utilizar bastante. Então, o que eu vou fazer a priori? Descobrir onde é que eu coloco o maior termo. O menor termo também se justifica da mesma forma, mas vou procurar o maior termo. Na verdade, onde eu encontrar o maior, o menor termo vai ser do outro lado, né? Por exemplo, se eu colocar o 9 nessa diagonal, o 1 tem que ser do outro lado da diagonal. Se eu colocar o 9 aqui, o 1 vai ter que ser aqui, né? Sempre eles vão estar em lugares diferentes aqui. Um diametralmente oposto ao outro, né? Podemos dizer assim. Então, se eu pudesse colocar o 9 aqui, né, vamos trabalhar na matemática com uma coisa que a gente chama de demonstração por absurdo. Se eu supor que uma coisa é verdade e essa coisa não der certo, então automaticamente a gente já pode supor que o que eu supus estava errado. Se o que eu suponho é certo chega numa coisa que é errada, então automaticamente isso que eu supus que era verdade para poder dar certo, não deve ser. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou dizer que o 9 está aí. De novo, não é chute. A matemática não se resolve em chutes, é demonstração, é em você ter lógica. Eu vou colocar aqui só para vocês visualizarem, mas a gente pode fazer isso de cabeça. Mas vamos lá, colocar o 9 aí. Então automaticamente o 1 teria que ser aqui, mas eu não vou preencher porque não precisa por quê. Esse 9 ele vai aparecer agora em duas somas, se vocês observarem. Ó. Na linha, na última linha e na última coluna. Na última linha e na última coluna. Isso quer dizer que para somar 15, que eu já sei que a soma tem que ser 15, porque o do meio é 5 e eu tenho 4 somas 10, então a soma deve ser 15, eu preciso de ter duas somas 6. E a gente tem duas somas 6. 1 mais 5 e 4 com 2. Mas o 5 eu já usei. Então o 9 só pode aparecer nessa posição, nessa, essa ou essa. Porque nesse caso o 9 só apareceria em uma soma. Ele aparece em duas, óbvio, mas a gente já sabe que do outro lado é 1, né? Então, por exemplo, isso aqui é um 9 e aqui do outro lado seria 1. Então o 9 só apareceria em mais uma soma, né? Então o 9 não pode aparecer nesse canto, em nenhum dos 4 cantos, porque
ele apareceria em duas somas, eu teria que descobrir duas somas 6. Como eu não posso repetir o número 3 e o 5 eu já usei, o único jeito de aparecer uma soma 6 é 2 com 4. E eu preciso de duas somas 6 e eu não posso. Então é óbvio que o 9 não pode estar nessa posição. O 9 vai ter que estar aqui, nesse ou nesse lugar. Então eu posso chutar qualquer um desses valores aqui. Não é nem chute, né? Seriam 4 soluções diferentes, trocando o 9 para essas posições. Então automaticamente o 1 ficaria aqui. Segunda coisa, que na verdade é a terceira, né? A primeira foi descobrir qual é o termo do meio, onde colocar o maior, e agora a gente vai pro oposto, o menor. Por que eu vou olhar para o menor? A gente já está se afunilando aqui as somas, né? Esse 1, ele precisa de mais 14 aqui, porque eu já sei que a soma tem que dar 15. A soma tem que aparecer aqui agora 14. Como é que eu faço para somar 14? 7 com 7, 8 com 6 e 9 com 5. 7 com 7 é impossível porque eu não posso repetir o número. 9 com 6 eu já usei o 9. Então o único jeito é 8 com 6. Então é óbvio que o único jeito é colocar um 8 e um 6, ou um 6 e um 8, tanto faz a ordem que você escolher, já dá outra resposta. 8 com 6. Então aqui já automaticamente já terminei de preencher o quadrado mágico, porque nessa diagonal a soma é 11, faltam 4. Nessa outra diagonal a soma está dando 13, faltam 2. Nessa linha a soma é 8, faltam 7. E na linha de baixo são 12, faltam 3. E agora vocês podem observar vários 15 na soma.